autorizado. A cerveja Explica acaba de aterrissar na superfície da cidade de Piracicaba. Vamos descobrir os mitos e as verdades em torno de um dos principais ingredientes da cerveja. Não esses ingredientes. Eu tô falando da água. Foi observando esse rio hipnotizante que nos inspiramos para falar desse ingrediente essencial para a cerveja. Quer dizer, não só para a cerveja, também para a vida nesse planeta. Afinal, água mole em pedra dura tanto bate até que nesse programa vira cerveja. Do total da área do planeta, cerca de 70% é ocupado por água, sendo que 97% dessa água é salgada dos oceanos. E menos de 3% é água doce, que é a água que a gente precisa para sobreviver. E o mais curioso, 2% dessa água doce está congelada em glaciais e nos polos, por enquanto. E 1% restante está nos rios e lagos que esculpem a geografia do nosso planeta. A água determina o que, quem e por quanto tempo se vive. A água está sempre em movimento. Ela se mexe por dentro, tem água no nosso sangue, no nosso suor, nas nossas lágrimas. Em média, mais de 90% da cerveja é água. Já deu para entender que precisamos da água para viver. E lá nos tempos antigos, quando ainda não existia tratamento de água e nem se entendia ao certo por que a água nos fazia mal, era a cerveja e o vinho que hidratavam a população. Se não fosse a cerveja, a gente provavelmente não estaria por aqui. Até porque a ideia de água potável, tal qual conhecemos nos dias de hoje, é algo bastante recente. A água é algo perigosíssimo. Por isso, eu bebo cerveja religiosamente de segunda a segunda. Além de ficar bem alimentadinho, eu também fico alegre todos os dias. E para a gente se aprofundar mais nesse tema, estamos no Museu da Água de Piracicaba e vamos conversar com a bióloga e escritora Valdisa Maria Caprânico. O Museu da Água é um espaço histórico para Piracicaba. Foi o imperador Dom Pedro II, que era amigo de uma família de barões de Piracicaba, que trouxe a ideia para cá. Tanto que Piracicaba é a segunda cidade a ter água encanada no Brasil. Mas não era água tratada, era água do rio. O rio é a paixão dos piracicabanos. E, claro, a minha também. Durante muitos anos, ele era um esgoto a céu aberto. Aí nasceu o consórcio dos rios da bacia do rio Piracicaba, onde todas as cidades se obrigavam a devolver água limpa de esgoto e lixo para o rio. E essa é a história do nosso rio. Cerveja? Nossa, você acha que uma piracicabana que vem na Rua do Porto todo fim de semana não vai beber cerveja? É claro que a gente não vai falar apenas sobre água. Ainda que sem água não exista malte, lúpulo e nem mesmo cerveja. A título de curiosidade, para se produzir 1 litro de cerveja, as cervejarias gastam em média de 2 a 6 litros de água. Mas fica tranquila, a gente vai falar também sobre cerveja e mais. Vai falar sobre os diversos benefícios para quem a consome, seja você uma consumidora de final de semana ou até mesmo uma atleta amadora ou profissional. Eu posso garantir que esse é o esporte que mais utiliza água. E cerveja. Eu estava aqui pensando nesse povo todo lá atrás, morrendo de sede, enchendo a cara de cerveja. Não ficava todo mundo embriagado, andando pra cima e pra baixo, não? Como é que essa galera andava de skate? Acho que não eram exatamente muito adeptos aos esportes radicais. Costumavam mesmo era fazer guerra, saquear povos. E naquela época não existia cerveja sem álcool, né?
Não, as cervejas sem álcool surgem no final do século XX. Ah, olha, eu até entendo preferir cerveja sem álcool se você tem uma questão de saúde ou se você vai dirigir. Mas qual que é a graça da cerveja sem álcool? Eu, por exemplo, como uma grande atleta que sou, por que eu ia preferir tomar uma cerveja sem álcool se eu posso tomar um suco? Pela alquimia. Você se considera um atleta? Não. Não, é não muito chegada, não. Digamos que sim. Sempre. Bombeiro civil, bombeiro militar. Quer que eu apague o seu fogo? Ah, eu não tô com fogo agora. O que você considera beber com moderação? Não passar dos limites. Então, a hora que começa a rodar o trem, aí já... Moderação pra você tomar sempre. Beba com moderação, beba sempre. Ter prazer em degustar uma cerveja, né? Tem essas duas cervejas. Uma é completamente diferente da outra. Quero que você experimente e aí você me fala o que você acha que tá diferente. Puro malte. Na parte de puro malte também. Eu acho que não tem diferença. Essa daqui é a que eu costumo tomar por aí. Você tá acostumada a beber cerveja sem álcool? Não. Mas essa aqui é uma cerveja sem álcool. Essa aqui sem álcool? O Igual prazer as outras? não tem álcool. Sério? Você é mais essa daqui. É. E por quê? Porque ela puro malte tá mais degustada do que essa aqui. Você pode sair daqui e falar assim, eu adoro cerveja sem álcool. Eu não adoro cerveja sem álcool. Ah, mas você falou que sairia com essa. Não, eu sairia com essa, mas assim, sem álcool eu não bebo. E se eu te dissesse que esse copo é uma cerveja sem álcool? Não parece. Olha Muito boa, gostei. E se eu pudesse lhe traduzir em um estilo de cerveja? Que cerveja você seria? Sabe aquele lugar perfeito, onde a gente encontra tranquilidade e boa gastronomia? É aqui, na Rua do Porto, um dos mais famosos e tradicionais lugares gastronômicos da cidade de Piracicaba, em que recebemos a nossa convidada, Alessandra Santos de Oliveira. Mais conhecida como Ale. 3 segundos. Alessandra subiu, caiu a bola da Alessandra. Ale, muito obrigada por aceitar nosso convite. É uma emoção, assim, tô muito curiosa pro nosso papo. A minha história é muito curiosa. Eu perdi minha mãe com 4 anos de idade, meu pai com 14. Tendo 2 irmãos, ter que ajudar em casa, eu passei no teste aqui em Piracicaba para jogar basquete, quase sem saber jogar basquete, por causa de uma ajuda de custo. Eu almejava jogar na seleção brasileira, ser federado, eu queria comer mesmo. A treinadora chegou, a Janine, nós temos uma atleta que foi convocada para a seleção brasileira. Eu não imaginava que era eu. Eu falei, nossa, mas por que eu? Quantos anos você tinha? Eu tinha 17 para 18 anos. E de 91 até 2010 eu fui praticamente em todas as seleções. Salvo as que eu não estava lesionado ou tinha compromisso com a WNBA, que eu joguei também na WNBA nos Estados Unidos. Nossa época não tinha nem esse prêmio que tem hoje pela medalha. Sim. Não tinha bolsa atleta. Tem país até que tem uma pensão, aqueles que representaram a pátria recebem. Não é só para os militares. Claro, exatamente. E nós não temos isso ainda. Então a história do atleta brasileiro é sempre, a maioria veio ou de instituto, de escola pública. Eu treinei mais de 20 anos na minha vida. Eu poderia estar aposentado, não é 20, 25 anos, dependendo da sua categoria de trabalho. Então, muitas coisas que ainda nós temos que evoluir. Uma curiosidade que eu tenho, o que você faz hoje? Eu voltei para o Brasil em 2011, não falava mais português. Eu tive que reaprender, fazer amigos, porque meus amigos de adolescência não existiam mais, eu tô casado, porque a minha juventude eu passei na Europa, né? Nossa, sim. E eu vim para jogar, depois continuei e fiquei. Fui fazer educação física em 2015, fui todo dia para a faculdade. Fiz pós-graduação no Comitê Olímpico, aí depois eu comecei a trabalhar, que eu queria mesmo aprender a preparo físico. Trabalho no clube também, com basquete. E na pandemia, o que foi gratificante, muitas pessoas notaram que precisavam fazer atividade física, né? E eu ajudo as pessoas, também trabalho como personal, ajudando as pessoas que levou aquele ultimato do médico, fisioterapeuta, ou se acha que tem que estar no limite, ensinar essa pessoa a treinar e ter rotina de treinamento. Por enquanto, tudo isso. Daqui a pouco, muito mais. Não. Eu tenho que achar 2 dias a semana, pelo menos 1h30, que eu tenho que esquecer de tudo e só focar em treinamento. Você gosta de ir pra academia?
Bom, vou falar uma coisa, é amor e ódio. Não é assim também não, gente. O problema é que quando você é atleta, muitas vezes você vai porque você faz o exercício, não é porque você gosta, você é obrigado a fazer. Se você não tiver físico, você não vai jogar. Claro. Então você tem que ter essa disciplina, disciplina e foco. E resiliência também, porque o negócio não tem dia que não é fácil. Não é só sobre gostar, né? Não é sobre gostar. A vida não é muitas vezes sobre gostar. Tudo vai ser lindo, maravilhoso. Vai ter coisa que você vai ter que fazer. E pro atleta tem hora que essas coisas chegam no extremo. Hoje eu penso como atividade física, uma coisa que eu não sou muito chegada à sala de musculação, mas eu tenho que fazer. Com 1,98 de altura, se eu perder a musculatura, eu tô perdida. Começa a dar lesão em tudo, porque eu não tenho lesões. Dor nas costas, dor no joelho, dor no quadril. Que já com 51 anos e ter feito esporte de alto rendimento a vida inteira, eu tô inteira. Que os atletas também têm que ter essa consciência. A vida não termina quando você é atleta, a sua vida continua. Às vezes você tem que fazer simples lições de casa. E essas lições de casa não é para quando você tem 20 anos, é para quando você tiver 50. Nossa, sim. Eu, como profissional ligada às cervejas, penso na dificuldade de muitas pessoas associarem com a saúde o consumo de cervejas. Como você enxerga isso? Tudo em excesso é prejudicial à saúde. Nós não podemos esquecer que o açúcar, o tabaco... Morei na Rússia, na Eslováquia, na Hungria e depois na Romênia. O bloco mais latino foi a Romênia, né? E tomar cerveja muitas vezes era num fator de relaxamento. Tanto que muitos atletas, quando vai jantar, se não é dia de jogo ou após jogo, tomam alguma bebida alcoólica e o treinador está na mesa. Tá ligado também no atleta muito essa autogestão. Perfeito. Existe um pensador de Idade Média chamado Paracelso que diz, adaptado um pouco a frase, tudo e nada é veneno, depende da dose. Verdade. E, cara, faz mais de 5 séculos que esse homem pensador falou e a gente ainda não aprendeu direito essa história. Qualquer dos psicodélicos que, de alguma forma, o ser humano sempre busca para aliviar a dureza da vida, precisa ser trabalhado com equilíbrio. Então, quando você fala de autogestão e autoconhecimento, é fundamental. A história de um local, ela tá relacionada à comida e à bebida. E para você conhecer até a questão do temperamento da pessoa, das pessoas desse determinado local, está entrelaçado com a comida e a bebida. Com certeza. Ale, qual é a sua bebida preferida? E pode ser alcoólica ou não? Eu gosto de sucos, depende também da fruta. E alcoólico, que eu sou apaixonada, eu vou falar, o primeiro é Prosecco. Eu morei 6 anos na Itália, eu gosto. Prosecco, eu sou apaixonada. Vinhos variados também, cerveja também, porque no leste europeu, quando você vai naquela cidadezinha que fazem aquelas cervejas para consumo próprio ali, daquele local, você não vai encontrar depois de 40 quilômetros, é uma experiência incrível. Ô, Si, você já ouviu bastante coisa, a gente já conversou bastante aqui com a Lê. Será que você já tem informação suficiente? Eu acho que eu conseguiria me arriscar. Óbvio que é sempre um risco, ela pode não gostar, mas eu acho que, considerando o fato de você ser uma atleta em exercício, uma vez atleta, sempre atleta, e você trabalha dessa forma, ensinando outras pessoas a exercitar o esporte, quer seja com prazer, no prazer, ou quer seja no ofício, de maneira saudável. Gente, que nervosismo servia uma medalhista olímpica, medalhista mundial. Ela falou tanto da memória de viagens durante todo o trabalho profissional como jogadora de basquetebol, que eu fiquei também tentada em apresentar algo que pudesse ser muito daqui. Quando ela deu a dica do Prosecco, eu fiquei bastante mais corajosa para atrever e apresentar uma IPA, um estilo de cerveja em que o lúpulo é protagonista, o amargor é intenso, e em particular com essas notas de frutas tropicais e podem remeter à tropicalidade que a gente tem no nosso país. Estou ansiosa para saber sobre esse aroma e sabor. Sim. E nesse particular rótulo,
o que a gente tem é o lúpulo muito protagonista. Então, a primeira coisa que eu vou sugerir a vocês é que observem que existe um amarelo ouro com turbidez no nariz. É isso que eu ia perguntar. A cerveja também pode... Claro, todos os rituais de degustação que normalmente a gente aplica para o vinho, a gente pode aplicar para cervejas também. Tem perfume aí. É isso, tem perfume. E te lembra alguma fruta? Eu já tô dando dicas. É mais cítrico, né? Muito bem. Tem cascas de frutas cítricas, o que também ajuda nessa característica de amargor. Conseguem perceber? Tem um amargor bastante marcado, não é? E tem maracujá. É o maracujá! Nossa! Agora, será que tem maracujá nessa receita? Eu digo pra vocês, não. Mas o que é então, a mistura que dá essa sensação de maracujá? Existem 4 principais ingredientes na produção de cervejas. Água, maltes de diferentes grãos, sobretudo cevada, trigo muitas vezes, lúpulo e as leveduras para fazer os processos de fermentação. O lúpulo em particular, que é uma matéria-prima muito marcada aqui como protagonista, traz amargor e esses aromas de frutas tropicais. São muito marcadas diferentes regiões do mundo com diferentes frequências aromáticas de lúpulo. Os lúpulos com esse perfume cítrico e de frutas tropicais normalmente estão associadas aos Estados Unidos. Como você falou de NBA, WNBA. É o que eu tava pensando. Eu pensei nos Estados Unidos como para lembrar os seus tempos de Estados Unidos. Quanto de álcool vocês acham que ela tem? 5%? Mas 5% você acha pouco? Devendo que já tem bebida 30%, então... Um limoncello de 70% na Sicília. 5% é normalmente a faixa alcoólica das cervejas mais populares que estão por aí, nos botecos. Agora, você falando isso, deu parâmetro menos? Pois essa cerveja é uma cerveja zero álcool. Tem no máximo, para falar com preciosismo técnico de quem a produz e consegue garantir com a legalidade que exige a legislação brasileira, ela tem até 0,3% de álcool em volume. Eu nem sabia que isso era possível. E Também. Então, quando você não pode ou não deve consumir bebidas alcoólicas, especialmente cerveja, mas não abre mão dessa alquimia de água, grãos, lúpulo e esses processos fermentativos, essa é uma boa opção. É refrescante. Nossa, eu adorei também. Aproveitando que a gente está aqui, às margens do rio Piracicaba, com tanta oferta de peixes, aqui um tambaqui e notas de contraste de uma farofa com banana da terra. O que eu sugiro é que a gente coloque um pouquinho de cada um dos ingredientes no garfo, dê um gole, prepare a boca, dê um bocado e depois o gole de novo e vamos ver como isso interage. Eu não sei se vocês perceberam esses pontinhos doce da farofa, que é a banana, e que faz toda a diferença no bocado para esse contraste que eu proponho com a cerveja. Essa doçura e amargor ao mesmo tempo em boca. Sim, isso aí, esse peixinho, com essa farofa, com essa cerveja e com essa companhia, maravilhoso. Tá top mesmo, com esse Muito dia obrigada. maravilhoso. Só faltou a redinha. Eu acho que só faltou a redinha. É isso mesmo. Uma rede. Nossa. Bora! Então vamos fazer de novo. De Não novo, sai de a novo, mesma- não sincronizou. É esporte coletivo, gente. E a gente reuniu toda essa mulherada aqui hoje para praticar o nosso esporte favorito. Beber com as amigas! Aê, bora! Uhul! Só não vai derrubar, hein? Obrigada por assistir a este episódio de A Cerveja Explica. Na página do nosso site, você encontra mais informações sobre estas histórias e cervejas.
Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos. Nas redes sociais, a Cerveja Explica está no Instagram e no YouTube. É só procurar por @acervejaexplica. Quem bebe menos, se diverte mais. Aprecie com inteligência.